estrutura da DL-PAC, ou seja, estrutura da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Então, é sobre isso o vídeo de hoje, um vídeo bem curto, apenas trazendo então qual que é a estrutura básica dessa demonstração contábil. A estrutura resumida da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é a seguinte. Então, a primeira linha começa com lucro acumulado de exercício anterior ou exercícios anteriores. Então, isto é um somatório, né, que já vem pronto. Acrescenta-se o lucro líquido do exercício. Então, veja bem, a primeira linha diz lucro acumulado de exercícios anteriores. Aí, a próxima linha, na sequência, um valor positivo, lucro líquido do exercício, equivalente. Lucro disponível, é a próxima linha dessa estrutura. Em seguida, duas linhas que são subtraídas, ou seja, negativo, as reservas, caso se tratar de uma sociedade anônima, e também os dividendos. E por fim, a última linha, o lucro acumulado reinvestido, patrimônio líquido. Então, a estrutura resumida da demonstração de lucros, ou lucro ou prejuízo acumulado, é basicamente esta. E aí tem um último texto, existe um último texto sobre essa estrutura básica resumida, que o professor José Carlos Marion coloca em seu texto, que eu faria a leitura agora. Bom, estou construindo uma playlist nesse canal sobre contabilidade básica e o livro texto base que eu estou utilizando é este que eu acabei de mostrar do professor José Carlos Marion. E aí ele traz em seu livro diversos capítulos muito interessantes e realmente fundamentais para entender um pouco sobre contabilidade básica. E eu estou atualmente no capítulo 7, que trata sobre demonstração do resultado do exercício. Então, demonstração do resultado, a famosa DR ou DRE, né? E aí já tratei sobre diversos temas, tópicos, né? Demonstração dedutiva, ou seja, demonstração do resultado do exercício, que basicamente evidencia se a empresa apresentou lucro ou prejuízo, né? Então, ela é sempre uma demonstração dedutiva, começa do maior valor para o menor, como apurar a receita líquida, como apurar o lucro bruto, o custo das vendas, como apurar o lucro operacional, o que são despesas operacionais, né? Tanto as comerciais, ou seja, as despesas de vendas, despesas administrativas e despesas financeiras, como apurar o lucro antes do imposto de renda, como apurar o lucro depois do imposto de renda, como apurar o lucro líquido e, por fim, distribuição do lucro e demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Ou seja, por que então estou tratando desta DL-PAC, ou então demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados? Porque estou no capítulo sobre demonstração do resultado do exercício e alguma coisa precisa ser feita com este lucro. Essa distribuição eu já tratei inclusive aqui no canal. E depois disso, qual que é a demonstração contábil, então, que evidencia, ou que evidencia, né, o destino do lucro, o que aconteceu com ele, a canalização, a distribuição do lucro do exercício. Havendo sobras, saldos de lucros de exercícios anteriores não distribuídos, estas sobras são adicionais ao lucro do exercício atual, daí a expressão lucros acumulados. Mas tem um último texto sobre a estrutura resumida da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que diz o seguinte: pela Lei 11.638 de 2007, a conta lucros acumulados, lá no balanço patrimonial, lá no patrimônio líquido, deverá ter saldo zero no final do exercício social. Ou seja, todo o lucro deverá ser destinado, ter uma definição, não ficar em suspenso. Então, isso aí precisa ter um saldo zero. A conta lucros acumulados precisa ter saldo zero. Isso conforme a Lei 11.638 de 2007. Bom, então este foi o vídeo de hoje. Basicamente entendemos que qual que é a estrutura resumida, né, da DL-PAC. E para finalizar esse vídeo, tem um diagrama no livro do professor que é este aqui, ó. Eu vou, em poucas palavras, tentar explicar ele. Então, tudo começa ali com a demonstração do resultado do exercício, como já disse, aqui já mencionei os tópicos: receita, despesa, custo, chega-se ao lucro líquido, supondo que a empresa apure lucro. Então, este lucro líquido, ele vai parar aonde? Lá na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados,
lá no lucro disponível. Lá no lucro disponível. Ou seja, o lucro acumulado de exercícios anteriores, acresce-se a isso o lucro do exercício. E aí chega-se ao lucro disponível. Esse lucro disponível, ele tem dois caminhos básicos. O primeiro deles é em forma de dividendos, ou seja, os investidores, sócios ou acionistas ficam com parte deste lucro. E a segunda possibilidade é que ele vá lá para o patrimônio líquido no balanço patrimonial, a outra demonstração do resultado do exercício que evidencia o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa ou de uma organização. Então, ele está lá no patrimônio líquido. Esta é a outra possibilidade como origem de recurso, né? Porque o balanço patrimonial do lado ativo são as aplicações de recursos e do lado passivo e também do patrimônio líquido são as origens de recursos. No caso, passivo é capital de terceiros e outras fontes, enquanto que patrimônio líquido é capital próprio, né? Mas preciso enfatizar aqui que pela Lei 11.638, a conta lucros acumulados ela deve ter saldo zero no final do exercício social, ou seja, todo lucro deve ser destinado a ter uma definição, não ficar em suspenso. Bom, então eu fico por aqui. No próximo vídeo tratarei sobre palavras-chave sobre este capítulo, demonstração do resultado do exercício. Estamos avançando, né? Aos poucos. Playlist de contabilidade básica toda segunda-feira aqui no canal. No vídeo passado eu tratei sobre demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Comecei a trazer a ideia do que seja esta demonstração, né? Então eu fico por aqui. Valeu!